Fala, meus ninjas! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira sessão de mentoria de estudos, onde a gente vai retomar aí com esse projeto, onde eu vou conversar com um aluno nosso de preparação para o exame de suficiência, onde ele tem 1 hora para poder me fazer perguntas livres. Ele vai perguntar assuntos que ele julga de repente um empecilho, uma dificuldade, um problema no dia a dia dele de processo de estudo, enfim. Então, a gente vai conversar aqui e eu vou tentar desmistificar e tentar encontrar uma solução para cada um desses problemas. Hoje a gente vai entrevistar a aluna Patrícia. Então, já ela vai entrar aqui ao vivo comigo e ela vai poder tirar aí as dúvidas, me fazer perguntas, esclarecer pontos de obstáculos que ela entende sobre o processo de estudo. E é muito importante a gente conversar sobre isso e debater sobre esse tema, porque estudar para qualquer coisa que seja não é simplesmente sentar um dia na cadeira e começar a ler um livro, assistir uma videoaula, ver um PDF, responder questões, enfim. Existe uma metodologia, existe um processo, né? Existe como é que se diz, um passo a passo que precisa ser seguido, né? Para que a gente possa estudar direitinho e conseguir a aprovação no exame de suficiência. Beleza? Show de bola. Então, deixa eu ver se a Patrícia já está por aqui. Paty, então, o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Para a gente situar aqui a galera. A ideia é que a gente pegue pelo menos uma pessoa por semana, toda segunda-feira, onde eu vou poder conversar com essa pessoa. Ela vai ter aí 50 minutos agora, né? O Instagram derruba a gente depois de 1 hora, então a gente tem aí 50 minutos para que você possa me fazer perguntas sobre como é que está aí teu processo de estudo, e a ideia é que a gente possa compartilhar suas dúvidas com os outros colegas. Afinal de contas, a sua dúvida pode ser de outras pessoas também. Então a ideia é que a gente possa dividir para poder multiplicar o conhecimento aqui com todo mundo. Verdade. Então vamos lá, eu tenho algumas perguntas. A primeira, eu tenho uma dificuldade quando eu estou estudando, eu escrevo a minha dúvida, que eu não aprendi. Certo. E depois eu sinto dificuldade de onde obter a resposta das minhas dúvidas, aonde poder estudar aquilo que eu fiquei com dúvida. Tá, vamos lá. Então, assim, dentro do processo de estudo, na quarta etapa do processo, é exatamente a fase de lapidação do resumo, né? Então, lá dentro dessa etapa, o que é importante que você crie uma ficha técnica onde você possa esmiuçar de uma forma bem detalhada o que é essa sua dúvida. Então, na ficha técnica, o que a gente precisa colocar? Qual é a disciplina, qual é o assunto, qual é o tema e uma observação específica sobre aquele assunto e qual é a relevância que isso tem na prova. Então, por exemplo, suponhamos que você está com dúvida na parte de relatório de auditoria, por exemplo. Então, a gente vai colocar lá qual é a disciplina, relatório de auditoria, qual é o assunto, relatório de opinião. Dentro desse assunto, qual é o tema específico que está me gerando dúvida? É relatório de abstenção de opinião. E por que eu estou com dúvida? Porque às vezes eu me confundo em relação a opinião com ressalva, por exemplo. E qual é a relevância que isso tem na prova? Não, isso aqui é muito relevante porque relatório de opinião é uma questão que cai bastante na prova. Então, assim, às vezes a gente fica com dúvida aonde encontrar respostas daquele conteúdo, porque às vezes a gente não tem especificamente qual é o ponto-chave daquela dúvida. Então, quanto mais precisa for a observação que a gente fizer na hora de ter uma dúvida sobre um determinado conteúdo, mais fácil fica o local onde você vai localizar. Por exemplo, então você pode, você como é aluna da Turma Ninjas, você pode ir lá no portal do aluno e fazer a sua pergunta específica. E aí o nosso time de suporte vai estar lá para poder te responder. Ou você pode ir no nosso grupo fechado, lá também você pode obter a resposta. Mas, por exemplo, a galera que não tem acesso à Turma Ninjas, quanto mais específica for a dúvida dele, mais fácil fica de ele ir, por exemplo, no Google e colocar lá relatório de abstenção de opinião. E aí ele poder ir especificamente naquela parte
da dúvida, porque às vezes a gente se perde na hora de encontrar uma resposta de uma dúvida, porque às vezes a nossa dúvida é muito ampla, quando na verdade ela tem que ser o mais específica possível. Então você tem dois caminhos aí para poder encontrar a sua dúvida. Primeiro, antes de encontrar a dúvida, procure afunilar a sua dúvida para poder ir bem na raiz dela, encontrar o ponto-chave de onde é que está essa dúvida. Quanto mais específica você conseguir ser no objetivo daquela dúvida, mais fácil vai ser para você encontrar. Seja buscando o suporte dentro do portal do aluno, seja você indo na internet, caso para a galera que não for aluno e estiver assistindo a gente, ir lá no YouTube, ou então ir no Google e pesquisar. Porque quanto mais amplo for a sua pesquisa, mais difícil, mais genérica vai ser a sua resposta. E quanto mais específica for a sua dúvida, mais rápido você vai conseguir encontrar uma resposta para ela. Entendi. Consegui. Show. Minha segunda pergunta. Professor, como ter saúde mental para estudar nessa pandemia? Nossa Senhora! Eu até estava conversando com a Flávia, né? A gente fez uma live também não sei se foi no sábado ou no domingo, não me recordo aqui de cabeça agora. E ela fez uma pergunta semelhante a essa sua aqui. E assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Paty, é meio que desligar a televisão. Porque, assim, a mídia, ela tem que fazer o papel dela de notificar a gente, claro, né? Ela tem que fazer essas transmissões de informações, mas, querendo ou não, assim, a mídia também vai mostrar o que ela entende que é relevante para ela. Porque a mídia, ela vende publicidade. Então, se ela não mostrar algo que não gere ibope, ela não vai apresentar isso na TV. E, querendo ou não, assim, mostrar temas polêmicos e que assustam a sociedade de uma forma como um todo, isso dá muito ibope. Então, ela vai mostrar todo dia o número de casos de contaminados, número de pessoas que morreram, como é que está a economia do país, enfim, esses fatos de conflito a nível nacional, isso causa um temor muito grande. E, querendo ou não, assusta e desestabiliza muito a gente. Então, assim, o que eu digo para você, Paty, a gente precisa focar naquilo que a gente tem controle. O que a gente não tem controle, felizmente ou infelizmente, se não dá nada, se não tem o que fazer, não adianta a gente querer gastar energia com isso. Tem um ditado que diz que o que não tem remédio, o remédio há de estar. Então, assim, o que eu recomendo que você faça é que você foque naquilo que você tem controle, naquilo que você é capaz de controlar e gerenciar de alguma forma. Então, por exemplo, sobre a pandemia, do nosso lado, o que a gente pode fazer? Bom, nós não somos agentes da saúde, nós não trabalhamos na polícia, também não somos bombeiros e nem somos da política. Então, diretamente falando, a gente não tem muita coisa que possa fazer. O que a gente pode fazer para poder contribuir para que a pandemia diminua? Ficar dentro de casa. E lavar bem as mãos, cuidar bem da nossa higiene, proteger as pessoas mais idosas, enfim. O que está no nosso controle é isso. Então, a gente tem que tentar se aliviar da seguinte forma. Eu estou fazendo o meu dever de casa, a minha parte para poder conter a pandemia? Estou. Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Não. Então, o que eu posso fazer além disso? O que eu sugiro? Cara, desliga a televisão, evita ficar vendo os noticiários, porque, querendo ou não, isso assusta a gente e isso tira muito o nosso foco. E se isso tira o nosso foco, isso vai gastar muita energia da gente. E aí é onde está o grande problema. Porque ao invés de eu estar me preocupando com a prova e estar estudando sobre ela, eu vou estar gastando a minha energia preocupada. Ai, meu Deus, hoje aumentou 300 casos, 500 casos da pandemia, certo? Veja bem, eu não estou aqui desmerecendo o problema, certo? Mas se não tem nada mais que eu possa fazer, não adianta eu ficar me penalizando por isso. Então vamos focar naquilo que é importante. Porque assim, mais dia ou menos dia, essa pandemia vai acabar. Mais dia ou menos dia, a crise vai acabar. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, eu não sei. Mas um dia isso tudo vai acabar. E quando acabar, as obrigações que nós tínhamos assumido vão voltar. E quando voltar, a primeira pergunta que a gente vai fazer é se perguntar, putz, cara, o que foi que eu fiz durante todo esse tempo em que a prova foi prorrogada? Porque tudo a gente tem que tentar enxergar, Paty, pelo lado positivo da história.
Entenda. Sim. Qual é o lado negativo da história? O mundo parou, literalmente. Não é só o Brasil. Mas tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? A prova foi prorrogada. Porque, ó, se a gente bem parar para pensar, que dia é hoje? 13. Que dia ia ser a prova? Ia ser no próximo sábado. Ia ser agora dia 20, dia 19. Dia 19, ia ser agora, dia 19. Ou seja, se a prova fosse agora, será que nós estaríamos preparados para poder enfrentar a prova? Será que teríamos visto tudo? É para ter visto. Mas e se não tiver visto? É a oportunidade agora. Porque se a prova foi prorrogada, a gente vai ter mais tempo para poder estudar. Aí é onde está a oportunidade que a gente tem que se apegar. É em tentar enxergar o lado positivo da história. O que eu faço para poder focar diante dessa pandemia? Foca naquilo que tem controle. O que você tem controle? Estudar. Então faça o dever de casa. Estuda. E evita tentar se contaminar com as mensagens que estão vindo e abarrotando os nossos ouvidos, porque isso vai assustar a gente e nos desestabilizar emocionalmente falando, porque querendo ou não a gente vai ficar preocupada. Então tenta se desligar um pouquinho dos noticiários e tenta focar nos estudos, porque quando você sentir que está evoluindo, você vai começar a se sentir melhor. Isso vai te ajudar a focar naquilo que realmente importa. Entendi. Professor, essa também a minha terceira pergunta, é uma coisa que eu tenho grande dificuldade. Quando eu vou fazer uma questão, eu leio ela, muitas vezes eu sei fazer a questão, só que na hora que eu termino de ler, eu não sei como começar a questão. E aí, um exemplo, se eu vejo o senhor começando a corrigir ela, ou se eu vejo alguém corrigindo ela, quando começa, aí eu me dá o clique e eu fico, eu sei como fazer. Mas eu preciso ver alguém começar a corrigir para eu poder lembrar. Muitas vezes eu sei, mas eu não, na hora que eu estou lendo a questão, eu não sei como começar. Entendi. Vamos lá. Paty, isso aí às vezes pode ser questão de problema emocional. Às vezes a nossa ansiedade acaba desestabilizando a gente um pouquinho na hora da prova. E às vezes a gente sabe a questão, a gente sabe responder, mas às vezes a gente está tão nervoso na hora da prova que a gente acaba meio se desestabilizando e o nervosismo acaba comprometendo o nosso time de raciocínio da questão e engancha tudo. O que a gente tem que fazer? Ó? A primeira coisa, na hora que a gente for responder a prova, uma dica que eu sempre dou para o pessoal, não sei se você chegou a assistir essa live essa aula que eu dei lá para o pessoal da Turma Ninjas, é importante a gente sempre começar a responder as questões pelo G1. O que eu chamo de G1? As questões que, na minha concepção, são as mais tranquilas de serem respondidas, as mais fáceis. Que, na minha concepção, não significa dizer que são as disciplinas mais fáceis, tá? Mas, na minha concepção, e em média geral, pela pesquisa que eu faço com os alunos, em média, a auditoria, ética e perícia são as disciplinas que são mais fáceis. Então, assim, quando a gente começa a responder a prova e a gente começa a responder pelas questões que são mais difíceis ou mais importantes, por exemplo, normas brasileiras de contabilidade, custos, contabilidade geral, que tendem a ser disciplinas um pouco mais complexas, aí imagina, a gente já está nervoso, com aquela ansiedade batendo forte, o coração palpitando, e aí chega na hora da prova e ainda começa a responder uma questão difícil, é claro, óbvio, é evidente que o nosso emocional, ele vai bater na estratosfera, a gente vai ficar muito nervoso. E quanto mais nervoso a gente tiver, pior. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer na hora de tentar ler questões para responder é tentar começar pelo que a gente julga que é mais fácil. Porque quando a gente começa... O que é a ansiedade da gente na hora da prova, Paty? É aquela adrenalina da gente ver se o que eu estudei é o suficiente para poder resolver uma questão na hora da prova. Então, se eu chego na hora da prova, eu leio a questão e não consigo responder, minha adrenalina aumenta. Se eu começo a ler uma questão e eu consigo responder aquela questão, naturalmente, devagarzinho, a adrenalina vai baixando. Isso não tem um botão que a gente aperte e faça as coisas acontecerem. Isso é gradativo. Então precisa de umas 3, 4 questões para a nossa adrenalina baixar, até você ficar normal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você tem que fazer, que você me falou, né, Oswaldo, eu vou lendo aqui as questões e eu termino de ler, eu não sei por onde é que eu começo a questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, na medida que a gente for lendo uma questão, é importante fazer um QR. Um QR de toda a questão. Oswaldo, o que é o QR? É o quadro resumo. Então, à medida que
à medida que eu for lendo a questão, eu vou anotando as partes-chave da questão do lado. Eu vou botando lá o que o examinador vai querendo. Porque às vezes ele bota um quadro muito grande, com muitos dados, muitas informações, eu termino de ler a questão, não sei mais nem o que foi que o examinador pediu, na verdade. Às vezes ainda chega a ser pior. Porque eu chego lá, começo a ler a questão, termino, não sei mais nem o que foi que ele pediu. Eu vou fazendo aqui o quadro resumo, e à medida que a gente vai lendo a questão, a gente vai fazendo o quadro. Quando termina a questão, eu não preciso ler ela de novo, eu já tenho o QR aqui embaixo. E o QR vai me ajudar a poder interpretar melhor a questão. Então, toda questão que a gente for ler, a gente tem que sempre se perguntar o que é que o examinador quer de mim, e o QR vai me dar essa resposta. Agora, claro, aí de novo, né? E aí, na verdade, isso vale para tudo, sabe, Paty? Porque, assim, nada que a gente vai fazer vai gerar um resultado da noite para o dia. Então, assim, por exemplo, Oswaldo, eu quero começar a malhar para poder ficar com barriga de tanquinho para o carnaval de 2021. Né? Porque Semana Santa, Carnaval 2020 já era, né? Então, eu quero ficar tanquinho para o Carnaval de 2021. Não vai ser a primeira abdominal que eu vou fazer que vai fazer que eu fique com uma barriga de tanquinho. Não vai ser a primeira corrida que eu vou fazer na praça que vai fazer eu perder a quantidade de quilos que eu gostaria de perder. Então, assim, tudo é um processo gradativo. E a gente precisa negociar com o nosso organismo, porque a gente vive num tempo de sociedade em que a gente quer uma resposta muito rápida. A gente quer uma evolução rápida, porque as coisas acontecem muito rápido. Mas a gente precisa entender que nem tudo acontece no tempo que a gente gostaria que fosse. Então, assim, é importante exercitar as questões, Paty, e à medida que a gente vai lendo cada questão, a gente maturando essa ideia de que não é ler a questão, é estudar a questão. Nesse momento de preparação, a gente não é só responder a questão. Antes de responder, a gente precisa estudar a questão. Olha só do que é estudar a questão. É ler a questão, criar o QR e analisar efetivamente a questão. Qual é o tema da questão? O que o examinador quer de mim? E quais são os dados que a questão me deu para eu poder responder a questão. Eu tenho que ter essas 3 informações no meu QR. Então, toda questão que a gente for ler, faz o QR e vê lá qual é a disciplina, qual é o assunto, o que o examinador quer. Então, eu sempre tenho que guardar essas 3 informações e à medida que o tempo vai passando, em que a rotina vai acontecendo, você vai conseguir melhorar o seu desempenho na resolução de questões. E principalmente quando você faz a sua ficha técnica. Porque é claro que vai ter questões que você não vai conseguir responder, que você vai ter dúvida, que você vai se enganchar no meio do caminho. Então, para essas questões, monta a ficha técnica, bota lá qual é a disciplina, qual é o assunto, qual foi o tema que eu senti dificuldade, bota lá a observação por que eu estou com dificuldade naquele assunto e qual a relevância que isso tem na prova. Que aí você vai ranquear e vai destrinchar qual é o ponto específico que eu tenho dúvida, para que você possa estudar especificamente aquele assunto. Por exemplo, se você estiver doente, você vai ao médico. E o médico não vai simplesmente receitar um remédio para você, ele vai fazer uma bateria de exames. Para quê? Para que ele possa entender qual é a origem do teu problema, para que ele possa passar um remédio específico para aquilo. Porque se eu simplesmente chegar lá, estou com dor de cabeça, doutor, aí ele vai te passar o quê? Sei lá, um paracetamol, um Tilenol, uma Neosaldina, um dipirona. Isso vai resolver o teu problema a curto prazo. De imediato ele vai resolver o teu problema. Ok. Mas aquela dor de cabeça vai voltar. Ela vai acontecer de novo porque eu estou passando um remédio para combater a consequência do problema e não a causa. Porque a dor de cabeça ela pode vir da ansiedade, ela pode vir de um problema no estômago, ela pode vir de problema na vista, por exemplo. Tanto eu como você, a gente utiliza óculos. E aí, o ideal é que, de ano em ano, a gente vá ao oculista para ele poder fazer a auferição, né? Sei lá como é que seria o termo técnico para isso, para poder ver se o nosso grau se mantém ou se ele aumentou. Porque, de repente, pode ser que a gente esteja com dor de cabeça porque o grau aumentou e a gente utiliza o mesmo óculos. Então, a gente tem que sempre ir na causa do problema e não na consequência dele. Então, a causa da sua dificuldade em estar lendo uma questão e não estar conseguindo desenvolver sobre ela, provavelmente é porque você não está aplicando com consistência o QR.
Então aplica lá o QR e aplica a ficha técnica. Faz esses 2 pontos, porque eles vão com certeza te ajudar. E negocia com a tua mente, porque vai estar o cãozinho e o anjinho aqui, um do lado do outro, brigando. Então, fala pro cãozinho aqui do lado, diz assim, bota o anjinho para poder conversar com ele, diz assim, bota o anjinho para conversar com o cãozinho, dizer assim, cãozinho, calma, tem paciência. É um processo de maturação. Eu não vou ficar boa da noite pro dia. Isso requer exercício. Então vamos exercitar o QR e vamos exercitar a ficha técnica. E um detalhe importante também, principalmente nas questões de cálculo, que é onde o pessoal se embaralha mais, porque nas questões de cálculo, normalmente o pessoal acha que a questão é grande, e a gente fica com aquele sentimento de que eu comecei a responder a questão, mas eu não sei por onde é que eu termino, eu acho que a questão não tem fim, a gente para no meio do caminho. Acontece muito isso. É importante que a gente entenda, principalmente nas questões de cálculo, o começo, o meio e o fim de como é que responde a questão. Existe um processo para que ela aconteça. Por exemplo, vou pegar uma questão de custeio por absorção, que é um tema bem complexo na hora da prova. Toda questão de custeio por absorção, o examinador vai ter que dizer para a gente quais são os custos fixos e variáveis, diretos e indiretos. Ele vai ter que me dar um critério de rateio. Então, toda questão, quando caiu questão de custeio por absorção, cadê o custo direto e indireto e cadê o meu critério de rateio? Por quê? Porque se a questão me der 2 ou mais produtos, qual é o primeiro passo que eu tenho que ter? Se eu tenho um custo fixo, esse custo fixo é indireto. Se ele é indireto, eu tenho que ratear esse custo. Então, eu tenho que ratear o custo indireto para depois eu achar o custo indireto rateado, para depois somar com o custo direto, para depois achar o custo total. 3 etapas. Então, e se o examinador quiser o custo total, eu já achei a resposta da questão. Se ele quiser o custo unitário, eu pego o custo total e divido pelo custo unitário, 4ª etapa. Então, quando a gente entende o processo de como é que a questão é respondida, quando eu sei o começo, o meio e o fim, a questão pode ser grande como pode ser pequena, não importa. Se eu souber o processo, como é que aquela questão tem que ser respondida, você não vai se abalar emocionalmente para poder responder as questões. Então, tá aí 3 dicas que eu estou te dando para que você possa melhorar a sua performance na hora de responder as questões. Tá. Professor, eu estou vendo na mídia vários prazos para essa pandemia ter um pico e ela terminar. Sim. Só que esses prazos eles estão mudando. Então, assim, caso o prazo, né, ela demore mais do que o previsto, o que o senhor acha que pode acontecer com a prova do CRC? Boa pergunta, excelente pergunta. Essa é a pergunta top da galáxia. Todo dia tem umas 30 pessoas mais ou menos fazendo essa mesma pergunta, né? E ela é fundamental, ela é extremamente importante. Veja, assim, uma coisa a gente tem certeza, a prova vai acontecer. Sim. Quando, Oswaldo? Não sei. Assim, assistindo ontem o nosso ministro da Saúde, foi que ele falou, ele diz, olha, é provável que o pico da doença aconteça em maio. Sim, antes era agora em abril. Então ele falou que podia ser abril, podia ser maio. O problema é que às vezes as pessoas elas não têm a real dimensão do problema que nós estamos enfrentando. As pessoas, infelizmente mesmo, as pessoas não estão tendo o real cuidado que deveria estar. Não vou dizer todo mundo, claro, né? Tem muita gente fazendo por onde. Mas ainda tem muita gente que não está fazendo por onde. Então, querendo ou não, o justo acaba pagando pelo pecador. Então, assim, por exemplo, ontem eu fui ao mercantil comprar umas coisas e passando por uma rua lá, que eu não lembro qual era, tinha uma ruma de meninos jogando no meio da rua, jogando bola. Devia ter uns 10 no meio da rua jogando. Criança. Jogando bola. Jogando bola na rua. E aí, o que faz? Eu vou descer do carro e mandar todo mundo para dentro de casa? Eles vão jogar uma pedra em cima de mim, né? Tá doido? Tá vacilando? Pegar um caminhão-pipa e sair moendo todo mundo. Então, assim, é dever de todos nós fazer a nossa parte, fazer o que está no nosso controle, ao nosso alcance. Então, assim, quando é que a prova vai acontecer? E por incrível que pareça, a solução para esse problema está mais na mão da população em si do que na mão do governo. A não ser que o governo tomasse uma medida enérgica a ponto de chegar e dizer, olha, quem estiver na rua vai ser preso. A não ser que você saia por um motivo justo de
de ir ao supermercado, de ir à farmácia, de ir a uma consulta médica, alguma coisa do tipo. Então, só se chegasse a uma situação enérgica desse jeito, né? Que o governo não tomou esse tipo de ação ainda. Mas o fato é que, assim, Oswaldo, como é que a gente faz para se programar para poder responder, para poder fazer a prova? Vamos pensar nos dados estatísticos que nós temos hoje, né? A priori, o nosso ministro da Saúde tinha dito que o pico da doença seria em abril ou maio. Então, vamos pegar que seja maio. Então, se maio for o pico da doença, né, ou abril seja o pico da doença, de repente, junho seria um mês de recuperação. Então, teríamos todo o mês de junho para ter um período de recuperação e, de repente, julho poderia ser um mês onde a doença se estabilizaria, digamos assim, né? Ou tenderia a cair para zero e, de repente, finalzinho de julho, começo de agosto, as coisas poderiam voltar ao normal de uma forma mais consistente, né? Acredito que em julho as coisas já vão começar a voltar ao normal. Mas, assim, eventos em massa provavelmente não vão acontecer tão cedo. Porque um evento em massa, muita gente um do lado do outro, aglomeração, acredito que não seria seguro. Então, de repente, pode ser que em agosto poderia ser um mês razoável para poder a gente começar a pensar nessa prova acontecer. De repente, o Conselho toma medidas cautelosas de diminuir a quantidade de pessoas na sala para evitar aglomeração, dividir os polos de prova. Eu não sei nos outros estados, mas aqui em Fortaleza é um único polo de prova. Só tem um local para a prova acontecer. Eu não sei nos outros estados. Mas, de repente, diluir os polos de prova para poder evitar aglomeração, colocar 3, 4, 5 locais de prova para poder ter menos gente, evitaria a aglomeração, poderia ser uma possibilidade. Né? Então, assim, de repente, essa prova, a gente poderia se preparar para essa prova acontecer final de julho, agosto. Ou então, se o CFC quiser ser mais cauteloso, e eu espero que ele seja, de repente ele deixa para fazer essa prova juntando com a edição de 2020.2. E essa prova poderia acontecer em setembro, outubro, por aí, digamos assim. Ou seja, ele ia abrir o edital de 2020.2, transferir todo mundo de 2020.1 para 2020.2 e abrir o edital de 2020.2 para novas pessoas poderem se inscrever para a prova. E aí teria uma prova só para 2020.1 e 2020.2 lá para outubro. Aí seria mais prudente, mais seguro. Se for ótimo, porque a gente vai ter 6 meses para frente para poder estudar. Né? Então, mas eu sempre costumo pensar o seguinte, vamos nos preparar para o pior e esperar o melhor. Oswaldo, o que seria o pior? Que ainda assim o pior dos cenários é um cenário excelente. Porque a prova acontecendo em julho ou acontecendo em agosto, que seria uma data mais razoável, digamos assim, nós teríamos aí abril, maio, junho e julho. Nós teríamos 3 meses e meio, quase 4 até a prova. Teríamos o dobro do tempo. Eu sempre digo para os alunos que em 3 meses dá para poder estudar e passa na prova. Imagine 4 ou 6 ou 8 meses para a prova. Dá tempo de estudar, reestudar, ver de novo, responder um batalhão de simulado e dá tempo. Então, assim, se prepare para o pior. Qual é o pior cenário? A prova acontecendo em julho ou agosto. E o melhor, a prova acontecendo em setembro ou outubro. Beleza? Então, acredito eu que seja o cenário que possa acontecer com base nos dados que nós temos hoje, né? De que a pandemia se estabilize em maio, digamos assim. Se a população fizer por onde? Para não difundir ainda mais, para não propagar ainda mais, acredito que, pelos dados que o Ministério da Saúde vem colocando, maio, junho, julho, esses 3 meses seriam maio para poder estabilizar, junho para poder ser o pico de queda, e maio e julho, né, seria o período de estabilização. Então, agosto poderia ser um período bom para fazer a prova, no melhor das hipóteses. Entendi. Ok? Professor, agora as próximas perguntas, eu vou ser muito sincera. Até mesmo que não adianta a gente se enganar, que eu enganando, eu estou enganando a mim mesmo. O que acontece? Às vezes, as lives, as redes sociais, eu entro nelas
E depois que eu deito na cama, eu faço um estudo, pensando, olha o tempo que eu fiquei nas redes sociais, sendo que eu poderia estar estudando. E eu me sinto muito mal. Até mesmo que se eu fiquei, um exemplo, 1 hora nas redes sociais, aí eu me sinto muito mal, porque eu não fiquei aquela 1 hora que eu perdi tempo em Instagram, em Facebook, e eu não estava estudando. Então, eu sou uma pessoa bem disciplinada, assim, eu estudo, né, eu corro atrás, mas eu ainda estou com esse sentimento de ficar um pouquinho nas redes sociais para dar uma mais parecida, mas isso depois eu fico com sentimento de culpa. Vamos lá. Eu entendi. Eu acho que isso aí é um problema seu e do planeta Terra como um todo, digamos assim. Porque, querendo ou não, todo mundo para um pouquinho para poder ver alguma coisa nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, as plataformas de podcast, enfim. Na verdade, aí, Paty, é aquela coisa assim, tudo na vida existe o lado positivo e tudo na vida existe o lado negativo. Então, assim, e aquele velho ditado que os pais da gente falam, né? Tudo demais é veneno. Mas tudo de menos também faz falta. Né? Então, assim, o que a gente tem que tentar fazer é ter a consciência de aprender a dosar as coisas. Tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora. Se a gente conseguir criar um planejamento, se você conseguir criar um planejamento e se organizar e passar a mensagem para o seu juízo, qual é a hora que você tem que estudar e qual é a hora que você pode se divertir, você vai conseguir com o tempo. Aí tudo é questão de disciplina, né? E tudo é questão de uma evolução. Aí vai de novo, né? É que nem a pessoa que fuma um cigarro, por exemplo. Dificilmente você vai conseguir, uma pessoa que fuma um cigarro, uma pessoa que é alcoólatra, dificilmente vai conseguir parar de beber ou parar de fumar de um dia para a noite. Então, é um processo gradativo. Então, a pessoa que fuma, sei lá, vamos supor que ela fume 5 cigarros por dia e ela toma a decisão de querer parar de fumar, se ela parar de fumar tudo a partir de amanhã, ela vai ter uma crise de abstinência muito grande. Então, por incrível que pareça, o ideal quando você pede para a pessoa para parar de fumar é que ela vá parando gradativamente, para que o organismo dela não sofra um trauma tão grande. Então, quando ela para de fumar, se ela fuma 5 cigarros por dia, vamos fazer o seguinte, amanhã vamos fumar 4, e no outro dia vamos fumar 3, e vamos tentar baixar isso gradativamente. Tem gente que é mais enérgico, né, e para mesmo, né? Se essas pessoas conseguem, ótimo, né? Mas assim, eu digo assim, uma diminuição gradativa, ela tende a ser menos traumática. E a mesma coisa eu digo pro Instagram, pro WhatsApp, pro Facebook, para as redes sociais, enfim. O que você tem que fazer? A gente precisa ter a consciência, a gente precisa parar para poder pensar o que é nossa obrigação naquele momento. O que eu tenho que fazer primeiro? E aí vai aquele ditado que os nossos pais falam, primeiro as obrigações e depois o lazer. Então, se a gente constrói um planejamento e a gente estabelece qual é a nossa meta do dia, depois que eu bati a meta, o que eu fizer é lucro. Então, assim, nada de errado em se divertir nas redes sociais e olhar, ver uma piadinha, ver uma brincadeira, a foto dos amigos. Nada de errado em fazer isso, tá tudo bem. O ruim é se a gente fizer isso consumindo do nosso tempo de obrigação diária. Então, se eu tenho, deixa eu só colocar aqui o... Pronto. Nossa luz ali de trás ali tinha saído do carregador. Pronto. Então, assim, ó, se a gente consome a nossa energia do que era para ser a nossa obrigação, aí é onde está o problema. Porque, por exemplo, se eu tinha 2 horas para poder estudar por dia, e aquelas 2 horas que eu tinha para poder estudar, eu estou fazendo outra coisa que não deveria estar fazendo, seja nas redes sociais, seja com qualquer outra coisa, aí é onde está o problema. Mas se eu terminei tudo que eu tinha para fazer e eu vi uma rede social, tá tudo bem. Então o que a gente precisa fazer é planejamento, foco no cronograma de estudos. O que eu tenho para fazer hoje? É isso. Terminei de fazer o que eu tinha para fazer? Terminei. Agora sim, eu posso ir lá nas redes sociais, não tem problema. Desde que você primeiro faça as suas obrigações. E aí, de novo, isso aí é um processo de aprendizado constante.
É tudo a questão de criar uma rotina. A partir do momento que você entende que você tem uma rotina, você vai se policiar para poder fazer aquilo. Por exemplo, eu tomei a decisão de que pelos próximos 20 dias, eu vou fazer uma live todo dia, para poder contribuir com o pessoal, ajudar de alguma forma. Então, assim, eu vou me organizar para dentro desse horário eu estar com o meu tempo disponível. Então, nesse horário eu podia estar fazendo outra coisa. Então, essa outra uma coisa eu vou ter que encaixar em outro horário. Então, o que eu vou ter que fazer é organizar meu planejamento. E aí, assim, a gente tem que entender que toda vida que a gente tomou uma decisão, a gente abre mão de outra coisa. Porque tudo tem um preço. Ou você vai ter que acordar mais cedo, ou você vai ter que dormir mais tarde, enfim. Mas estabeleça uma meta e cumpra aquela meta. Toda vida que você tiver na rede social... olha a sacada, Paty. Toda vida que você tiver na rede social, mexendo em alguma coisa que teoricamente não seria relevante para aquele momento, aí você vai parar e vai se perguntar, tem alguma coisa que eu deveria estar fazendo e que eu não fiz ainda? Se a resposta for sim, desliga as redes sociais. Se a resposta for não, continua. Então sempre se faça essa pergunta. Estou aqui gastando minha energia nas redes sociais. Eu devia estar fazendo alguma outra coisa? Eu terminei minhas obrigações do dia? Terminei. Então posso ficar. Não, Oswaldo, não terminei. Então saia. É a pergunta que você vai fazer. Essa Professor, vai te ajudar. uma dificuldade que eu tenho também é a seguinte, eu sou uma pessoa ligada no 280. E aí, quando eu estou estudando, eu pego um papel e aí tudo que eu vou lembrando eu vou anotando, igual o senhor ensinou. Só que o que acontece? Eu fico o tempo todo me pensando, será que eu anotei o que eu não posso esquecer? Eu não consigo desligar. Eu tenho que ficar olhando o papel o tempo todo para confirmar que eu anotei aquilo que eu não posso esquecer. Às vezes eu vejo, um exemplo, amanhã eu tenho que fazer a folha de pagamento da empresa tal. E aí eu anoto. Aí eu estou estudando. 5 minutos depois eu olho lá para ver se eu anotei que eu tenho que fazer aquela folha de pagamento. E aí 10 minutos depois eu olho de novo. E assim, o tempo todo que eu estou estudando, eu fico conferindo se eu estou anotando. O que eu posso fazer mais para ver que está anotado lá? Eu entendi. A grande questão aí, Paty, é porque às vezes a gente faz as coisas no piloto automático. Por exemplo, já aconteceu muito, acontece às vezes comigo, de eu sair no carro e eu me perguntar, no meio do caminho eu me perguntar, será que eu coloquei o alarme do carro? Ou então às vezes eu estou aqui em casa, guardo a chave do carro e eu fico me perguntando, onde foi que eu guardei a chave do carro? Às vezes a gente liga as coisas no piloto automático e não processa na nossa mente que a gente fez alguma coisa. Ou então, sai de casa. Será que eu desliguei a luz? Às vezes a gente faz as coisas no piloto automático e a nossa memória não processa que a gente executou aquela ação. Acontece isso muito com alarme de carro, na hora de guardar a chave de casa, de sair de casa e desligar uma luz, desligar um ar-condicionado, alguma coisa assim do tipo. O que você pode fazer para você desbloquear isso? Para que você possa passar o recado para a sua mente de que você registrou aquela informação. É meio coisa de louco, mas é tipo assim, ó, você tem que conversar com você mesmo e dizer que você fez aquela ação. Por exemplo, o que foi que eu fiz que deu certo comigo, certo? E que vem dando certo. Toda hora que eu saio do carro e que eu vou alarmar o carro, eu converso comigo e passo aquele recado. Eu digo, estou alarmando o carro. Ou então eu saio. Travando muito. A tua conexão tá tipo carregando aqui embaixo realmente. Às vezes aparece mesmo como se estivesse travando. Eu vou repetir, ó. Por exemplo, quando eu saio do carro... Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá travando muito. Vamos lá. Vamos tentar aqui para ver se dá certo. Então, assim, ó, quando a gente sai do carro,
O que eu faço? Eu converso comigo mesmo, eu digo, estou alarmando o carro. Aí no meio do caminho eu penso, caraca, será que eu fechei os vidros do carro? Então quando eu saio do carro eu digo, estou subindo os vidros do carro. Quando eu chego em casa, que eu vou colocar a chave lá no porta-chave, eu digo aqui, estou colocando a chave no porta-chave. Eu não simplesmente faço a ação, eu não simplesmente executo a ação. Eu passo o recado para a minha mente de que aquela ação foi executada. Então, quando você anotar alguma coisa, eu falo, exatamente. Então, quando você estiver anotando alguma coisa no seu caderno, no seu bloco de anotações, as distrações que você está tendo no caminho, quando você terminar de anotar, você passa o recado para você mesmo. Anotei que eu preciso pagar a folha de pagamento amanhã às 10h30. Pronto. Quando você fizer isso, você saiu do piloto automático, porque você passou o recado para você de que você anotou. E aí daí para frente Sim. você não vai esquecer de novo. Entendi. Deixa eu ver aqui mais um. Quando eu estou estudando seus vídeos e eu não consigo entender, aí o que eu faço? Eu vejo os vídeos mais umas 2 vezes. Aí se eu não aprendo a matéria, eu largo ela de mão. Eu desisto dele e passo pro próximo. Eu faço isso sempre. Vamos lá. Continua, desculpa. Não, é isso. Eu sempre, um exemplo, eu estou estudando lá, sei lá, auditoria. E aí eu vejo um vídeo do senhor e eu não entendo. Aí eu vejo esse vídeo mais umas 2 ou 3 vezes. Eu continuo sem entender, eu passo para o próximo e largo aquela matéria para trás. Vamos lá, assim, ó, isso é um pouco preocupante, porque assim, a gente precisa entender se aquele conteúdo é ou não relevante na prova. Porque assim, sim, é claro que a gente tem que gastar mais energia com aquilo que é mais importante e menos energia com aquilo que é menos importante. Por exemplo, Oswaldo, eu estou batendo cabeça aqui, tem uma semana com desvio padrão. Pô, mas desvio padrão é um tema de estatística, e quando cai na prova é uma questão e olhe lá, porque às vezes nem cai. Aí tudo bem, você meio que largar de lado, porque é uma coisa que não tem tanta relevância. Mas se é um conteúdo que ele é relevante, ele é importante, a gente precisa sim estudar. Mas assim, ó, se você está estudando um conteúdo e você meio que não entendeu aquela matéria, durante o estudo, a única coisa que eu preciso que você absorva é se você entendeu o recado. Se você vai saber efetivamente se você entendeu ou não o conteúdo, deixa acesa, por favor. Se você vai efetivamente entender ou não o conteúdo, quem vai dizer isso para a gente é a resolução de questões. Então, assim, durante o estudo, se preocupe em, como é que se diz? Em entender o recado. Eu entendi o recado? Entendi. Pronto. Quem vai validar e chancelar se a gente entendeu ou não aquela questão é a hora de responder as questões. É lá onde a gente vai efetivamente saber se o que eu estudei é o suficiente ou não para poder responder as questões. E lá a gente vai pegar a maldade e os macetes da questão. O que foi que o examinador cobrou, qual era o tema, o que ele estava precisando, o que ele cobrava de mim, o que ele queria que eu soubesse daquela questão. Então, por isso que eu digo, não é simplesmente responder a questão, é estudar a questão. Então, lá na questão é que a gente vai saber efetivamente se a gente está entendendo efetivamente o conteúdo. Então, estudou o conteúdo, a única coisa que eu preciso é que você saiba se você pegou o recado. Eu entendi o que o professor quis falar naquela aula? Entendi. Pronto. Se eu entendi profundamente ou não, não é o momento. Porque é a fase de resolução de questões que vai chancelar isso para a gente. E se eu acertei a questão, ótimo. Se eu errei a questão, a gente vai lá estudar a questão para entender. Eu errei por quê? O que ficou faltando de conhecimento? Aí eu vou ter um direcionamento melhor para poder estudar com mais profundidade aquele conteúdo. Entendi. Professor, também, logo quando eu comecei a estudar, eu estava muito focada. Eu cheguei a estudar 4 horas por dia, sempre, assim, todas as semanas. E eu percebi que de um tempo para cá, eu falo, agora eu vou sair, eu vou sentar para estudar. Aí com 20 minutos que eu estou estudando, aí eu já não quero estudar mais. Aí eu falo, mais tarde eu estudo. Ou então, quando eu estou num dia bom, aí eu estudo tipo 3 horas. Quando eu estou num dia bacana. Mas sim, eu percebi que
eu não tô mais com aquele fogo, sabe? Não é vontade, vontade eu estou, mas parece que o dia... isso. Tem dia que eu estudo só 20 minutos, tem dia que eu estudo 3 horas. Eu entendi. Ó, e eu sempre me pego, sabe, professor? Eu falando para mim mesma, e isso me deixa muito chateada. Amanhã eu estudo. Amanhã eu vou, amanhã eu faço. Eu entendo perfeitamente. Porque, assim, querendo ou não, a gente se motiva mais quando a gente está sob pressão. Sim. Se a prova fosse dia 19, se a prova fosse dia 19 de abril, eu estava frenética. Tava todo mundo frenético, estudando feito uns loucos, exatamente. Daí, de repente, um dos objetivos que eu estar aqui fazendo uma live todo dia, a partir de agora, uma live por semana, é para tentar motivar vocês de alguma forma, para que vocês possam manter essa chama acesa, de uma forma ou de outra. Porque, querendo ou não, a gente sabe que quando existe uma data, e essa data está próxima, querendo ou não, as pessoas funcionam mais sob pressão. Isso aí é fato consumado. Mas, assim, uma coisa que é certa, Paty, é que, assim, a motivação ela não tem que vir de fora. Não é a data da prova que tem que me motivar para estudar. Acaba sendo. Na prática, querendo ou não, na maioria dos casos, a gente funciona quando tem uma pressão sobre a gente. E quando a gente sabe, de repente, que tem uma prova e tem uma data, a gente, caraca, a prova é dia tal, então eu tenho que me matar de estudar. Né? Digamos assim. Mas, no fundo, a gente tem que entender que a motivação não tem que vir da data da prova. A motivação não tem que vir de uma pressão externa. Na verdade, a motivação ela tem que vir, o entusiasmo tem que vir de uma motivação interna, ela tem que vir de dentro. Porque no final, no frigir dos ovos, a gente está estudando porque a gente quer buscar alguma coisa para a gente, confere? Sim, com certeza. Via de regra, normalmente o pessoal que está estudando para a prova tem 3 caminhos. Ou ele está estudando para poder abrir a empresa dele de contabilidade, ou ele está estudando para poder galgar um cargo superior na empresa que ele está trabalhando, ser promovido, ou ele está estudando para poder passar num concurso público de nível superior que exige o CRC ativo. Pode ter outras alternativas, Oswaldo? Pode. Mas, via de regra, a pessoa que está estudando para a prova, ela tem essas 3 opções. Ou ela quer abrir o negócio dela, ou ela quer melhorar o cargo que ela está trabalhando, ou ela quer um concurso público. Independente do caminho que ela está querendo seguir, uma coisa é certa. Ela quer melhorar a vida dela. A gente quer ter orgulho da nossa profissão, a gente quer poder ascender profissionalmente e a gente quer poder ter mais liberdade financeira, a gente quer poder conquistar coisas novas, poder ter uma melhor qualidade de vida, a gente quer conquistar coisas que hoje, com a capacidade que você tem, você não tem. Sim. Então, você está estudando para isso. Então, é isso que tem que te motivar. Onde é que você quer chegar? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, onde eu quero chegar, ninguém vai fazer por mim. Não vai cair de mão beijada. Ou eu faço, ou então eu vou ter que me contentar com o destino que cai na minha mão. E aí, os resultados que a gente vai alcançar no futuro são proporcionais aos esforços que eu estou praticando hoje. Então, se eu me esforçar pouco, o resultado que eu vou colher lá na frente vai ser pequenininho. Se eu me esforçar mais ou menos, os resultados que eu vou alcançar lá na frente vai ser mais ou menos. E se eu tiver um puta de um esforço aqui agora, eu vou ter um resultado extraordinário lá na frente. Então, tudo vai depender do tamanho da sementinha que eu estou plantando hoje. Se eu estiver plantando uma sementinha pequena, eu vou colher resultados pequenos. E se eu plantar uma sementinha grande hoje, eu vou colher um resultado extraordinário lá na frente. Então, o que a gente tem que pensar é onde eu quero chegar. Onde você quer chegar. É onde você quer chegar que você vai extrair o combustível para que você mantenha a chama acesa. Entendi. E a última pergunta, professor, é como que eu consigo organizar o meu estudo? Porque o senhor tem um cronograma lá nos cursos Ninja. Só que eu não consigo seguir ele. Eu vou mais por rumo. Eu entro lá e vejo o que eu já vi, que eu estou, acho, com 75% do curso já visto. Pronto. Vamos lá. Paty, assim, ó.
O cronograma que eu coloquei lá é uma sugestão. Okay. Não obrigatoriamente você precisa seguir à risca o cronograma que está lá. O importante é que você siga um cronograma. É tanto que se você... Eu até deixei um cronograma novo lá, que inclusive começou hoje, para os alunos da Turma Ninjas, onde eu explico para o pessoal um cronograma zerado, em branco, que tem lá. Onde eu digo assim, ó, pessoal, à medida que você for assistindo, tira do cronograma preenchido e vai colocando no cronograma em branco. Não necessariamente falando, você precisa seguir o cronograma que eu coloquei. Ali é um modelo, é uma sugestão. Mas o importante é que você siga um cronograma, que você siga um passo a passo, que você crie uma rotina. O importante é que você crie uma rotina diária. Se você não consegue seguir o cronograma que eu coloquei, adeque o cronograma à realidade que você consegue seguir. E siga aquele passo a passo. O que eu faço é pegar os seus vídeos. Aí eu vou assistindo tópico por tópico. Pronto. Então, à medida que você for assistindo, vai preenchendo o cronograma em branco. Para que você possa sentir a evolução do que você está fazendo. O que não é medido, não é gerenciado. Então, se não tem um cronograma lá, onde você sabe o que você está fazendo, teoricamente, na tua cabeça, tu não está sentindo orgulho porque você acha que não está fazendo nada. Agora é legal quando a gente preenche um cronograma, que a gente vê lá a gente fazendo, preenchendo, fazendo, executando, concluindo, no final você sente orgulho, que caramba, eu fiz isso tudo, não acredito. Então pega o cronograma em branco e começa a preencher com o que você já fez. E à medida que você for fazendo, vai tirando o cronograma preenchido e vai passando para o cronograma em branco. E na medida do caminho, o cronograma preenchido vai zerando e o cronograma em branco vai sendo preenchido. E aí você vai sentir a sua evolução. E aí a coisa vai fluir. O cronograma que está lá é uma sugestão, mas você pode seguir um cronograma criado por você. O importante é você ter foco, disciplina e estabeleça suas metas diárias. E isso tem que estar no teu cronograma. Seja no que eu criei ou no que você vai criar. Quando a gente começa a estudar, é importante que a gente tenha uma meta. Porque o que não é medido não é gerenciado. Então, assim, por exemplo, você falou para mim que estudou 75% do curso, tá? Isso. Vamos supor, vamos arredondar aqui os números, só para poder facilitar aqui as contas, certo? Suponhamos que tem 100 aulas dentro do portal do aluno. Ok. Certo? Só para chutar aqui um número para poder facilitar a nossa matemática. Se você estudou 75% do curso, então você assistiu 75 aulas e faltam 25. Isso. Então a gente precisa planejar essas próximas 25 aulas. Então a gente tem que pensar o seguinte: quantas aulas em média você consegue estudar por dia? Suponhamos que você consegue estudar, sei lá, 3 aulas por dia, ou 2 aulas por dia. Então você vai começar a estruturar o planejamento em branco que está lá e vai pegar e colocar lá 2 aulas por dia dentro do teu cronograma. Quando você preencher todo o cronograma, você vai ver, legal, então são 25 aulas, eu tenho que estudar 2 aulas por dia, então em X dias eu vou conseguir estudar todo o conteúdo que está no portal do aluno. Então aquela ali é a sua meta. Então quando você for estudar, então você já vai direto no ponto. Eu vou abrir o cronograma, beleza. Hoje eu tenho que estudar o módulo 7, unidade 4, aula 1 e 2. Então, beleza. Então, eu vou lá no portal do aluno e vou assistir essas 2 aulas. Você já vai direcionada. Você vai com um rumo. Você já vai no prumo certo. É diferente de você abrir o portal do aluno e dizer assim, peraí, deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Parei na aula tal. Tá. Então, acho que eu vou estudar essa aula aqui hoje. Você não vai com o mesmo direcionamento. Nem o entusiasmo é o mesmo. Agora, quando você estrutura um planejamento, por exemplo, eu vibro pra caramba quando às vezes uns alunos mandam para mim, eles imprimem o cronograma todinho e vão pintando de marca-texto o que foi que eles já estudaram. Isso fica pregado, tipo, no armário do quarto, por exemplo. E aí, cara, eu achei massa, porque assim, a pessoa isso se chama gestão à vista. E aí é legal fazer isso porque as pessoas pegam e ela vai sentir a evolução dela. E querendo ou não, isso traz uma motivação, porque você vai ver
a sua evolução. Caraca, eu já estudei isso tudo. Caraca, eu já vi isso tudo. Então, é massa, por exemplo, às vezes eu abro a turma da pipoca e vejo lá, eu vou numerando as aulas, né? Então, por exemplo, na turma da pipoca, está na 20ª e lá vai cacetada. 23? Olha aí. Então, assim, precisa eu numerar as aulas? Não, não precisa. São aulas que eu vou gravando e vou colocando lá. São aulas gratuitas. A intenção é ajudar os alunos, literalmente. Então, assim, qual é a diferença que tem de eu numerar a aula? Nenhuma. Mas eu numero a aula para quê? Para eu poder me colocar à prova. Para eu poder me colocar uma meta. Então, quando eu olho lá, diz, caraca, eu já fiz 23 aulas, 26 aulas, não lembro o número aqui de cabeça aqui agora, porque tem as aulas da turma da pipoca, tem as aulas do projeto da linha 3x2 na quinta-feira. Então, assim, eu coloco lá porque eu vejo a minha evolução. Porque, assim, querendo ou não, assim, tem muita gente na internet que pega e diz, vou fazer aqui umas aulas gratuitas aqui para poder ajudar. Mas começa e termina no meio do caminho, porque às vezes acaba o fôlego. Só que quando eu tomei a decisão de começar, eu comecei e não parei mais. Então, toda terça-feira, religiosamente, faça chuva, faça sol, tem uma aula lá. E quando eu não pude fazer ao vivo, eu gravei e disponibilizei a aula. Teve uma vez que eu fui para Brasília, não pude... Foi até uma aula de ativo biológico, que eu não pude fazer ao vivo, mas eu gravei a aula e disponibilizei. E estava lá. Então, assim, isso me coloca à prova, porque eu botei uma meta para mim. E eu tenho que cumprir com a meta que eu coloquei. Então, assim, a mesma coisa você tem que fazer também. Quando você se coloca dentro de um desafio que você mesmo se impôs, que você mesmo se colocou, você se desafia. Quando você se desafia, você sai da zona de conforto. E isso te motiva de alguma forma também. Porque quando você... E é legal que você pegue isso e conte para alguém. Olha, eu coloquei uma meta e essa meta é assistir 2 aulas por dia, é assistir 3 aulas por dia. Conta isso para alguém. Alguém de confiança, claro, né? Alguém que torça por você. Né? Não vai... É a mesma coisa de um corintiano... É a mesma coisa de um corintiano falar alguma coisa para um palmeirense, digamos assim, né? A galera lá de São Paulo. Ou então aqui em Fortaleza, por exemplo, um torcedor do Ceará falar uma promessa para um torcedor do Fortaleza, por exemplo. Né? Aqui é o Galo com o Cruzeiro. Pronto, o Galo é quem? O Galo é o Atlético. É o Atlético. É o que está na Série A. O Cruzeiro está na Série B. Então, por isso eu retiro que você deve ser Atlético, né? Sou atleticano. Tá vendo? Que ela falou a parte boa do time dela e falou a parte ruim do outro time, né? Então, assim, ó, quando você fala para alguém que você gosta, né? Alguém que você sabe que torce por você, e você coloca essa meta para essa pessoa e diz assim, olha, eu estabeleci como meta para mim assistir 3 aulas por dia. Você está assumindo publicamente um compromisso. Por exemplo, a partir do momento que eu coloquei o compromisso de toda terça-feira fazer uma aula ao vivo, se eu não fizer, alguém vai me cobrar. Sim. Confere? Por mais que seja gratuito. Por mais que seja gratuito. Mas eu não prometi? Então, se eu prometi, eu tenho que cumprir. E se eu deixar de fazer, alguém vai me cobrar. E quase todo dia tem mensagem do pessoal chegando e pergunta, professor, vai ter aula realmente hoje? Vai. É como se tivesse uma dúvida, né? Será mesmo que ele vai fazer? Será que ele vai mesmo fazer? Porque ele prometeu, tá? Ele prometeu, mas é de graça. Então, qual é a obrigação que ele tem? Teoricamente falando, nenhuma. Mas se eu prometi, eu vou cumprir. Então, assim, prometa alguma coisa, prometa para alguém. Porque aí, quando você promete para alguém, você tá se colocando à prova para os outros e para você. E se chegar no final do dia e você prometeu alguma coisa, e Paty, você não cumpriu com o que você prometeu, vai ficar feio? Vai. E aí, vai desmotivar, não vai? Vai. Vai doer, não vai? Vai. E a gente é orgulhoso, não é? Somos. Somos orgulhosos, todos nós. Então, assim, não vai querer sair por baixo. Então, prometa alguma coisa e vá atrás de cumprir. Então, querendo ou não, a gente se desafia, a gente se motiva.
É. Entendeu aí o que você tem que fazer? Entendi, professor. Você tem que pegar só esse ânimo aí. Eu quero pegar o mesmo ânimo que eu estava logo no início, né, do curso. Eu tenho que voltar com esse ânimo, porque a partir do dia, os dias vão passando e eu estou sentindo que essa chama tá apagando e não pode apagar. Tem que jogar gasolina nela. Pronto. Derrama fogo, né? Derrama gasolina nesse fogo aí, para poder o balde explodir. Tem que ser assim. É isso aí. E vai lá no grupo, cara. Fala na comunidade. Fala com o pessoal. Gente, eu estou passando essa dificuldade aqui. Será que é só comigo? Será que vocês estão passando também? Às vezes, quando a gente conversa com as outras pessoas também, a gente vê o que a outra pessoa está fazendo, isso pode ajudar. E quando a gente sente que não está sozinho, que tem pessoas ao nosso redor que estão passando pela mesma dificuldade, que estão enfrentando os mesmos problemas, que estão em busca do mesmo sonho, isso acaba motivando a gente também. Então, compartilhe um pouco do teu dia lá no grupo, fala com o pessoal, gente, eu estou com um problema tal, assim, a galera vai dizendo o que está fazendo, um fala uma coisa, outro fala outra, e de repente isso pode ajudar também. É, com certeza. Legal? Legal. Professor, eu quero te agradecer, né, como sempre, a dedicação que o senhor tem com nós, né, com todos nós, alunos. A sua dedicação é que também dá aqui essa chama para a gente, que é muito importante. O senhor está sempre ajudando, sempre fazendo alguma coisa para motivar a gente, que também não é obrigação, né? O senhor vendeu o curso, querendo ou não, toda a matéria está lá, mas o senhor está em cima da gente, puxando a orelha, é tipo o pai mesmo, que tem que puxar a orelha e vai fazer o para casa, está na hora de estudar. Isso é muito importante para a gente que é aluno. Pronto. Na verdade, uma coisa eu aprendi, sabe, Paty? Dar o conteúdo é mais do que a minha obrigação. Esse é o mínimo que eu posso fazer. Mas o que faz a diferença no final das contas é o ânimo, é o entusiasmo, é a motivação, é a gente estar energizado. Então, assim, eu literalmente me sinto na obrigação de estar aqui ajudando vocês a manter essa chama acesa, porque essa é a parte mais difícil, por incrível que pareça. Manter a chama acesa é mais difícil do que aprender o conteúdo. Aí é onde está o grande desafio. Daí o motivo de eu estar aqui. Porque não é só o conteúdo, né? Não é só o conteúdo. O conteúdo é o mínimo que eu posso fazer. Então a gente tem que manter essa chama acesa, a gente tem que sentir que não está sozinho, a gente tem que tentar motivar vocês de alguma forma, a gente tem que trazer essa energia de dizer, o bom da internet é isso, porque ao mesmo tempo que a gente está longe, a gente está perto também. Então é isso. Sinta-se abraçado. Como diria uma tia minha, quando ela chegava no Natal e no Ano Novo, como era muita gente que se reúne na casa da minha avó, ela chegava e dizia assim, sintam-se todos abraçados e beijados. Ela chegava e fazia assim, né? Sintam-se todos abraçados e beijados, né? Então é isso que eu quero que todos vocês se sintam, né? Que sintam-se todos abraçados e beijados e acolhidos, para que a gente entenda que somos todos juntos uma comunidade e que juntos a gente vai conseguir chegar no resultado final. Amém, tomara. Todos nós consigamos aí passar por isso tudo e daqui a alguns meses a gente fala, nossa, eu estudei na época da pandemia, a pior, né, o pior tempo do mundo, e eu consegui, eu passei e deu tudo certo. No pior momento deu tudo certo. Exatamente. E aí, isso aí não tem preço que pague. Porque você vai olhar para trás e vai dizer, foi difícil, mas eu passei, porque a palavrão não pode falar, né? Mas, enfim, não pode. Não pode dizer. Mas você vai dizer, caramba, foi difícil que só, mas eu consegui. E aí esse preço do merecimento não tem nada que pague. Porque a sensação da vitória você vai sentir lá na frente. E aí você vai ver que todo o esforço que você fez valeu a pena. E em mais, isso vai te fazer mais forte. Porque, como é que se diz, meu Deus? Quando as coisas vêm de graça, quando cai de mão beijada, a gente não sabe o valor. Não tem o mesmo valor.
Exatamente. Então, estuda, se dedica, se empenha, faça o melhor que você puder, faça por você e faça para você. Porque é você que vai colher os frutos das coisas boas e das coisas ruins que você plantar. É, verdade. Professor, Beleza? muito obrigada, viu? Foi bom por hoje? Valeu? Ai, maravilhosa! Show de bola, Paty. Então, obrigado pela participação. Eu espero ter conseguido te ajudar e vamos tocar o Ajudou barco. muito. Então tá bom, Show de tamo bola. junto, gente. Boa noite, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Uau, caramba, hein? Finalizamos não, né? Finalizamos a nossa primeira live da semana, nossa mentoria de estudos com a Paty. Espero que vocês tenham gostado também, espero que as dúvidas delas, de repente, sejam um pouco da tua dúvida também, e de repente, com a dúvida dela, eu conseguir te ajudar também nesse processo, beleza? Então, gente, eu fico por aqui hoje, mas amanhã tem aula lá pelo YouTube, né? Amanhã tem um projeto da Turma da Pipoca, onde a gente vai estudar sobre auditoria. Amanhã a gente vai conversar sobre tipos de relatório de opinião. A gente vai conversar lá sobre opinião modificada, não modificada, com ressalva, com abstenção de opinião, adverso. Então fica ligado que amanhã, às 20 horas, tem aula ao vivo lá no meu canal no YouTube, beleza? E eu vou mostrar os bastidores aqui pelo Instagram também. Legal? Então é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.